Oi, gente. Vamos falar hoje sobre as manifestações a favor de menos direitos, menos soberania, a favor do bloqueio com os recursos da educação. Enfim, essas pautas aí desses movimentos que estão acontecendo hoje, que eu vou comentar nesse vídeo e a gente vai fazer uma avaliação mais ampla hoje, mais tarde ou amanhã, do resultado dessa mobilização online, que já não conta com o MBL e o Vem Pra Rua. O Vem Pra Rua não vai pra rua. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre isso. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Eu sou André Teixeira Jacobina, que a gente fala de política, de ciência e de filosofia, da sessão de diálogos com especialistas, o Filosofia Popular às sextas-feiras. E se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e considere apoiar a gente no Apoia-se. Vamos lá. Eu fiquei pensando esses dias sobre quais seriam as pautas desse movimento, né? E os gritos, eu acho que não sai uma coisa assim tão naturalmente, quer dizer... Porque, se você parar para pensar assim, queremos uma previdência estilo a chinesa, a chilena, mais pobreza para os velhinhos. Mais pobreza para os velhinhos não, sabe, não sai tão naturalmente assim, tipo... a favor do bloqueio da educação por universidades federais vazias. Nem não... Né? Menos segurança nas universidades. Em vez de acabou a mamata, que seria o discurso deles, né? É mais o estilo acabou a merenda. Não tem merenda nas escolas, porque não tem dinheiro para merenda. Quer dizer, qual seria uma outra pauta? Pela destruição da Amazônia. Vamos acabar, vamos vender, vamos queimar. Não é? É uma pauta desse pessoal. Pela entrega das riquezas brasileiras, também o pré-sal e privatizar tudo, não é? Entregar tudo ao estrangeiro. Quer dizer, e eu fiquei esses dias pensando assim, porque eles devem estar, claro, falando de contra a velha política, o centrão e tudo mais. Esse é o discurso deles, né? Ou a favor de Bolsonaro, ou aquelas bobagens, Olavo tem razão. Eles, enfim, eles ficam aderindo a isso. Mas quando você transforma o que eles estão defendendo em políticas públicas, esquece o discurso besta e fala da política pública em si. O que eles estão defendendo é uma reforma da Previdência estilo reforma chilena que levou milhares de idosos à pobreza. Inclusive eles protestam lá no Chile com uma certa regularidade. E o Chile já está modificando sua Previdência e saindo dessa Previdência que produz tanta pobreza. Eles ainda vão manter a capitalização, mas vão criar uma série de contribuições do patronal e uma série de proteções sociais, e o Estado vai se envolver. Quer dizer, o Chile, que é o modelo do Guedes, já está dizendo, foi um fracasso. Né? Repare, a defesa de uma política econômica estilo a do Macri, que é um fracasso na Argentina. É inacreditável isso. Quer dizer, e eles estão se mobilizando em resposta às manifestações do dia 15 que foram a favor da educação, por mais verbas à educação, contra o bloqueio de verbas para a educação. Então, do ponto de vista lógico, eles têm que ser pela destruição da educação. São contra a educação. Contra e a favor do bloqueio de verbas. Menos dinheiro para a educação é a política que eles defendem. Então, em relação ao meio ambiente, dizer algo do tipo aquecimento global é o discurso deles, né? Imagina, é uma fraude, e esse recado que a NASA, a ONU e todos os climatologistas do mundo deram de que a humanidade tem 12 anos para mudar radicalmente a forma como lida com o clima, ou nós vamos ter consequências devastadoras em 12 anos. 12 anos é aqui, gente. Passa assim. Né? Em termos globais, 12 anos é pouquíssimo tempo. Na vida de uma pessoa, 12 anos pode ser muita coisa. Mas na vida do planeta, 12 anos não é?
É um suspiro na vida do planeta. E qual é o recado desse pessoal para a questão ambiental? Vamos destruir, vamos desmatar, vamos... Não estão nem aí. Esse é o recado deles para a questão ambiental. Em relação a direitos trabalhistas, por menos direitos trabalhistas. Apoiaram a reforma do Temer, que já deu uma porrada forte nos direitos trabalhistas, e defendem o PSL, pelo menos defende, né, a carteira de trabalho verde e amarela, que ajuda a reduzir drasticamente os direitos trabalhistas. Então é a redução dos direitos. Tipo, você tem que ir na rua e dizer, por menos direitos. Não é uma reivindicação, não, sabe, não parece algo tranquilo de se reivindicar. Meio estranho você ir à rua para dizer, não, direito para mim não, eu quero menos. Não, tem muito direito já. Eu estou muito satisfeito, entendeu? Então tem que reduzir. É hora de diminuir essa coisa aí. Lei da selva é melhor para mim. Então, se ficar mais difícil, dá um desafio, entendeu? Eu gosto de desafio, uma coisa assim mais complexa, mais desafiante. E então eu não tô afim dessa coisa assim de... o Estado tá paparicando muito a gente, entendeu? Muitas vantagens, muito benefício. Não dá, gente. Quando você examina a pauta desse pessoal do ponto de vista de política pública, quer dizer, eu só entendo as pessoas... E tem muita gente... Tem em alguns lugares, Rio de Janeiro eu vi imagens com bastante gente, né, vestida de verde e amarelo. É claro que eles não estão pensando nisso. É claro que eles estão sendo influenciados como massa de manobra para achar que não, Bolsonaro é bonzinho e existe a velha política impedindo dele fazer as reformas necessárias. O Brasil vai mudar e eles estão impedindo que mude. O que eles não param para pensar é que tudo que pode mudar para pior. A mudança não é em si uma coisa necessariamente boa. A mudança pode trazer consigo uma destruição. Eduardo Moreira teve uma análise num vídeo recente que eu gostei bastante, que ele diz o seguinte: existem duas formas dentro do capitalismo, e Eduardo Moreira estava pensando dentro do capitalismo, duas formas de você pensar a resolução dos problemas econômicos do Brasil. Ou você investe em educação, saúde, infraestrutura e tudo mais, e você aposta num sistema tributário mais justo e em investimentos pesados para criar um círculo virtuoso de geração de riqueza, para que a riqueza gerada gere emprego, gere, enfim, ciência e tecnologia, e que com isso o Estado possa arrecadar mais e ter melhores condições de não quebrar. Ou você sai cortando. Você sai cortando, privatizando, diminuindo o tamanho do Estado, e você vai sair entregando tudo para pagar a dívida. E ele, muito generosamente, né, disse: todas as duas podem estar erradas, mas a vantagem do investimento é que, se num futuro distante você chegar numa conclusão de que você se endividou para fazer isso, você gerou capital humano, você gerou pessoas mais bem educadas, você gerou e construiu um parque industrial. Então você tem algo para mostrar. E você construiu algo. Tanto a construção de indivíduos mais bem informados, como você tem a construção de um parque industrial e de produção que lhe dá condições de, no futuro, pensar em uma outra solução. Já o caminho das vendas e da privatização e tudo mais, se no futuro você descobrir que ele deu errado, você não tem nenhum legado. Ele só deixou no caminho dele destruição. E para você sair desse buraco é mais difícil. Que é o que diz, por exemplo, a Argentina no momento atual, né? A Argentina está no buraco e está mais difícil de sair. Interessante, né? E é interessante até falar da Venezuela, porque a Venezuela, como baseou exclusivamente sua economia no petróleo, é um exemplo negativo, não é um exemplo social-democrata, porque não criou esse legado tão amplo de outras indústrias, de investimento,
Na verdade, a Venezuela, embora tenha um aspecto de políticas sociais, é um exemplo, não é um exemplo positivo para ambos os lados, porque se você parar para pensar, a Venezuela não fez esse legado, né, com o dinheiro do petróleo. Então, ela não serviria nem do contra-exemplo da direita. Olhe para a Venezuela, mas a Venezuela não fez uma política social-democrata. Então, ela não serve como exemplo negativo para destruir isso. E quem usa a Venezuela não está entendendo os dois exemplos que o Eduardo Moreira estava construindo ali. É interessante isso. O que é que vai acontecer com as manifestações? Eu ainda não sei. Algumas pareciam esvaziadas, em Brasília não tinha muita gente, em alguns lugares não tinha muita gente, mas em alguns lugares tinha bastante gente. Né? O que a gente sabe sobre as manifestações é que o MBL e o Vem Pra Rua não aderiram, e oficialmente o PSL, o partido do Jair Bolsonaro, não deu apoio formal à convocação. Mas a gente sabe que muita gente do PSL, Major Olímpio e outros, foram às ruas e estão participando. O Jair Bolsonaro deu garantias que não vai ter autogolpe nem nada disso. Mas esse pessoal, quando eles falam, vocês confiam? Vocês acreditam? Eu cheguei num ponto já há um bom tempo, né, desde o início, quando eu vi esse pessoal falando, que eu não acreditava. O Jair Bolsonaro fez um discurso contra a reforma da Previdência na época do Temer, na época de campanha. E agora ele está defendendo uma reforma da Previdência mais agressiva do que a do Temer, que o governo Temer propôs. Então, se não bastassem todas as outras acusações e todas as outras dúvidas, evidências como essa, para mim, são decisivas para a gente não poder acreditar nessas pessoas. Teve gente aqui no canal até achando que eu acreditava piamente na Lava Jato, uma operação claramente com dimensão política nela. Eu não sei o que essas pessoas estão ouvindo quando eu estou falando, né? Porque eu sou desconfiado por natureza. Então, eu acho que a gente tem que manter essa desconfiança, manter esse senso crítico e analisar criticamente o que vai acontecer nesse domingo, né? Eu acho que esse é o papel da gente. Agora, esclarecer as pessoas para quais são as pautas do que eles estão, qual é o resultado, a política pública que resulta do que eles estão defendendo. Porque se eles disserem para mim que sim, querem menos direitos, querem reforma da Previdência estilo chilena, querem destruição da Amazônia, não estão nem aí, querem venda das riquezas naturais, e se forem claros em relação a isso, pelo menos a gente pode dizer que estão sendo honestos. Pelo menos a gente pode dizer que, beleza, é uma divergência de projetos. Mas se eles disserem, não é isso que a gente está defendendo, aí fica difícil. Porque quando você examina as políticas públicas, é isso que eles estão defendendo. Enfim. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se lembre sempre de se inscrever, dar um like e compartilhar. E quem sabe se torne um dos nossos apoiadores. Eu queria fazer esse vídeo refletindo sobre essas manifestações e analisando, não analisando o que eles dizem defender, mas o resultado concreto daquilo que eles defendem. Que eu acho que é uma forma mais coerente e mais interessante de analisar. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.